Bom, o nosso tema de hoje é um só, que é o balanço da vitória eleitoral de Lula e as perspectivas políticas que decorrem daí, né? Quer dizer, justamente o balanço, o sentido do balanço é procurar estabelecer quais são as tarefas políticas, né? Uma primeira questão que nós temos que discutir aqui e que já deu lugar a uma discussão muito curiosa, né? É sobre o significado da vitória eleitoral do ex-presidente Lula, e agora, novamente, presidente eleito, né? Algumas pessoas dizem que foi a vitória do amor contra o ódio, outros falam que foi a vitória da civilização contra a barbárie, e tem até muita gente que fala que foi uma vitória do Joe Biden, né? O que mostra que as interpretações podem ser as mais disparatadas possíveis, né? Então, eu acho que uma questão fundamental é explicar, né, qual é o verdadeiro conteúdo dessa vitória. Eu acho que para entender bem a vitória do PT nas eleições, nós temos que entender o que se passou entre o primeiro e o segundo turno das eleições, né? Ao invés de fazer uma avaliação abstrata, quer dizer, conferir um significado tirado da nossa própria cabeça à vitória, nós precisamos assinalar o fato de que a campanha do PT, que vinha num ritmo aí de campanha institucional, como se o Lula fosse um candidato aí do Partido Democrata norte-americano, né, com atos públicos, com revista das pessoas na entrada, que é uma coisa muito esquisita para um ato público, né? Com uma presença muito grande nesses atos públicos de figuras como Geraldo Alckmin, Márcio França, etc. e tal. Tudo isso daí foi jogado por terra, né? O discurso também institucional do PT também foi jogado por terra quando apareceu, né, na apuração do primeiro turno, que o Bolsonaro não estava a 15 pontos de distância do Lula, mas estava ali colado, né? Ficou evidente que se colocava aí o perigo do candidato da extrema-direita virar o jogo no segundo turno da eleição, né? E, na realidade, quando a gente vê o resultado extremamente apertado, né, 1,5%, fica claro que se essa eleição demorasse um pouco mais, ele acabaria virando esse jogo, né? Quer dizer, a vitória se deu aí por um triz, né? É muito importante levar em consideração esses dados para não tirar conclusões absurdas do que aconteceu. Bom, no segundo turno, Lula evoluiu aproximadamente 3 milhões de votos, o Bolsonaro evoluiu quase 6 milhões de votos. Por isso que eu digo que a virada da situação era uma coisa possível, né? O esforço bolsonarista teria chegado, se a eleição demorasse, vamos supor, mais 15, 20 dias. Para conseguir essa vitória apertada, o PT teve que mudar totalmente, né, a sua campanha eleitoral, né? O Lula tomou a iniciativa de percorrer todos os lugares, fazer grandes arrastões com a população, passeatas, etc. e tal, né? Deixou de lado toda essa turma aí que só fazia o PT perder voto, né?
Alckmin, etc., desapareceram da campanha totalmente, né? Um sinal de que eles não estavam tendo nenhum papel na captura do voto popular, e o PT passou a ter um discurso totalmente voltado, Lula pelo menos, né? A campanha do PT, ela apresentava aí uma certa defasagem entre o que o Lula estava fazendo e o que a campanha em geral estava fazendo, né? Mas a intervenção do próprio Lula na campanha tornou-se uma intervenção toda voltada ao problema social. O Lula apareceu com a proposta de manter o Auxílio Brasil de R$600 e ainda dar mais 150 por dependente até 6 anos de idade, não sei como é que era o negócio. Quer dizer, essas propostas começaram a marcar um ritmo totalmente diferente da campanha. Não tivesse acontecido isso, e nós estaríamos hoje, ao invés de estar comemorando a vitória, nós estaríamos aqui amargando uma derrota muito grande, né? E isso daí é que permite deduzir qual foi o conteúdo dessa vitória, né? O Lula foi eleito com o voto popular. Aqui a gente precisa marcar uma certa diferença das eleições anteriores, que foi o seguinte, né? O próprio Lula orientou a campanha dele para os estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Foi onde se realizou a maior parte da campanha no segundo turno, porque ficou evidente que o voto nordestino não era suficiente para garantir a eleição. Quer dizer, era preciso atrair o trabalhador do Nordeste, do Sudeste. E, nesse sentido, nós tivemos, inclusive, um resultado muito interessante, que foi a vitória do PT em São Paulo capital, né? Derrubando aquele mito de que, né, o Brasil está dividido entre os nordestinos super esclarecidos e completamente radicais e esquerdistas na política, partidários do amor, etc. e tal, e o povo do Sudeste, que seria todo direitista, fascista, etc. e tal, né? Na realidade, né, até a imprensa capitalista foi obrigada a admitir que a vitória do Lula se deu efetivamente no Sudeste, onde ele teve mais voto do que no Nordeste. Não tivesse acontecido isso, e ele teria perdido a eleição. Quer dizer, a eleição do Lula foi o resultado de uma grande mobilização popular que já aparecia como tendência no primeiro turno, mas que apareceu completamente no segundo turno como fato, né? Nesse sentido, essas interpretações de que o Lula teria ganho porque ele foi apoiado pelo imperialismo, pela burguesia, não fazem sentido nenhum. Tem muita gente que fala isso, mas não conhece a realidade concreta da eleição, nem se deu o trabalho de analisar, né, os acontecimentos do segundo turno e os números. Então aparece aí que a pessoa aparece com essa ideia, né? O Lula era o candidato do imperialismo, mas ninguém viu na eleição efetivamente a presença do imperialismo, né? A não ser uma certa boa vontade da Rede Globo com o Lula. Fora isso daí, né, ninguém viu nada. Algumas pessoas atribuem a vitória, né, e isso daí eu acho que é uma espécie de dogma para determinados setores do PT, às alianças que o PT fez. Isso é totalmente absurdo, né? Ficou patente para todo mundo que os aliados do PT, eles são, como a gente falou durante toda a campanha eleitoral, uma espécie de dejeto político, né? Eles foram expelidos da vida política nacional porque a base social deles, né, foi toda parar nas mãos do Bolsonaro e de outros setores direitistas ligados ao bolsonarismo, né? Não é que... Vamos entender claramente isso daqui para a gente não ter uma confusão.
Não é que, por exemplo, um Alckmin foi expelido pelos as suas propensões profundamente democráticas. Não foi nada disso. Ele foi expelido porque ele já não era uma figura importante. Todo mundo sabe que o PSDB de São Paulo foi conquistado pelo Dória, né? O Dória tomou conta do partido e expeliu essa gente que não tinha mais apoio em lugar nenhum. E o dado mais significativo aqui é o seguinte: não tinha apoio na própria burguesia. Apoio popular eles nunca tiveram. A operação do Dória, escanteando todo esse setor, mostra que eles foram abandonados pela própria burguesia. A burguesia se deslocou à direita. Não é que foi o povo que se deslocou à direita. Isso não é um fenômeno totalmente inusitado, porque em várias situações a gente vê que a burguesia, num dado momento, começa a se deslocar à direita e abandona os setores mais que têm aparência democrática, porque a burguesia tem duas políticas. Uma política democrática, entre aspas, e uma política autoritária, né? Ela trabalha com essas duas possibilidades. Quando ela abandona os setores ditos democráticos, é porque a inclinação dela é toda à direita. Ela está evoluindo para resolver o problema com medidas de força, maiores ou menores, né? Então, quer dizer, Alckmin, Simone Tebet, o partido dela estava dividido entre o bolsonarismo e o PT. A própria Rede Globo, né, que teve uma atitude muito condescendente com o PT, é uma empresa, né? E nós temos que lembrar que antes de ser uma entidade política, eles são uma empresa, né? É uma empresa que vem afundando sistematicamente no correr do tempo. E o Bolsonaro, nos 4 anos de governo, travou uma luta contra essa empresa. Então, não podemos dizer que a Rede Globo não aparecia aí propriamente como um representante, que ela sempre é, do imperialismo, mas como uma representante de si mesma, em contradição com o restante da burguesia. Do imperialismo a gente não viu nada, né? No segundo turno, o Bolsonaro recebeu dezenas de milhões de reais de contribuições eleitorais e o PT não recebeu quase nada, né? Se fosse uma operação política, como determinadas pessoas argumentam, do imperialismo, do grande capital para eleger o PT, isso aí teria que ter aparecido durante a eleição em alguma coisa mais concreta. Na verdade, né, o apoio de todos os setores que falaram que iam apoiar o PT era um apoio puramente platônico, né? Era um apoio muito mais para que eles pudessem se reciclar, né? Era uma reciclagem do lixo político expelido pela situação política nacional, e não tanto um apoio, porque o lixo não tem condições de apoiar ninguém, né? Os companheiros que têm dúvidas sobre essa análise, que é possível que as pessoas tenham dúvida, devem observar para ver se uma pessoa como Geraldo Alckmin, por exemplo, que pegou carona aí na campanha do PT, ele tem alguma presença, digamos, no Congresso Nacional, né? A minha avaliação é que ele não tem peso nem mesmo dentro do PSB, que é o partido que ele adotou aí para realizar essa operação política. Quer dizer, é um zero à esquerda, né? Aí nós temos aí a Marina Silva, que o pessoal fala Marina Silva é representante do Jorge Soros. Sim, tudo bem, num certo sentido, ela é representante direto do Jorge Soros, mas o fato é que ela também é um zero à esquerda na política nacional, né? Ela é uma pessoa oriunda do Acre, e no Acre o Bolsonaro ganhou por 80% dos votos. Quer dizer, ela não existe como entidade política. Ela se elegeu deputada federal em São Paulo, se não me engano,
porque ela foi carregada aí pela campanha do Lula, senão não teria acontecido nada disso. A mesma coisa a gente pode dizer do PSOL, do PCdoB. Todo esse pessoal aí foi carregado no tapete mágico da campanha do Lula. Não foram eles que elegeram o Lula, foi o Lula que elegeu uma parcela dessa gente aí para diversos cargos diferentes na política nacional.